Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais uma aula dessa semana e hoje nossa aula de matemática, tá? Volume 3 da apostila, vocês já sabem, né? Nós começamos já ontem em português e hoje, agora em matemática, também a disciplina no volume 3. Então, aqui no capítulo, na primeira página de matemática, na página 3, nós temos o capítulo 7. Frações, tempo e temperatura. Neste capítulo, você vai aprender a comparar frações, resolver problemas com medidas de tempo e de temperatura e aprender mais sobre operações com números decimais. Então, olha essa imagem aqui, que interessante, quantas coisas a gente pode observar. A primeira delas é a temperatura. Quantos graus está mostrando aqui nessa imagem? Menos 2 graus, né? Então, está gelado, né? Que mais? Que horas são? Aqui tá mostrando o horário que está acontecendo isso? Às 7 da manhã, né? Olha só. 7 horas, né? Da manhã, porque a gente tá vendo que tá de dia aqui, né? Que mais que tá indicando aqui? Menos 2 graus é frio. E como que a gente sabe que tá frio? Porque a roupa das pessoas, né, elas estão usando touca, cachecol, luvas, blusa, né, então indica que tá frio. O que mais que mostra pra gente aqui nessa imagem que está frio? A névoa, né, a camada aqui na grama de gelo, certo? E acontece esse fenômeno no nosso país? Acontece, né, na região sul, a nossa região, mas lá mais para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a região sul do nosso estado, né? Palmas, ali, região mais ao sul, acontece esses fenômenos com frequência no inverno, né? Acaba sendo invernos bem gelados por lá. Muito bem. Então, vamos para a página 4 e vamos tentar entender o que está propondo para nós aqui. Frações e decimais. Você já sabe que podemos representar quantidades usando tanto frações quanto números decimais, certo? Então, a gente aprendeu isso no trimestre passado. O número 1/10 pode ser escrito assim, 0,1 ou 1/10 em fração, 1 sobre 10, né? Então, aqui está mostrando a figura. 0,1 é igual a 1/10, né? Então, aqui eu não falo 0,1, né? Eu falo 1/10, 1/10. De 10 carinhas aqui, a gente vai pegar quantas? Uma, porque é 1/10. O número 15 centésimos pode ser escrito assim, 0,15, que é 15 centésimos, ou 15 sobre 100, 15 centésimos em fração. Então, aqui mesma coisa, 0,15, que a gente não fala 0,15, a gente fala 15 centésimos, e em fração também 15 centésimos, que é a mesma coisa da figura, que tem 100 quadradinhos e a gente pinta 15. O número 5 décimos pode ser escrito assim, 0,5 ou 5 sobre 10 na fração. Então, aqui 5 décimos, 5 décimos. Numa figura de 10 partes, a gente pinta 5. Se fosse 7 centésimos de 10 partes, a gente pinta 7, e assim sucessivamente. Observe as figuras a seguir e pinte algumas partes para representar frações da sua escolha. Escreva abaixo de cada uma a fração e o número decimal. Então, aqui vocês vão fazer conforme a escolha de vocês. Então, aqui nós temos 10 pedaços de pizza, vamos supor. Você quer pintar quantas? Eu quero pintar 3. Então, 1, 2, 3. Vocês pintam aí e escolham a quantidade que vocês quiserem. Então, isso aqui vai ser 0,3 ou 3 décimos na fração, tá? Aqui é centésimos, você vai escolher a quantidade e vai pôr em número decimal e em número fracional, de fração. E aqui também 10 partezinhas, você vai escolher quantas você vai pintar. E vai colocar em decimal e em fração, tá bom? Então, já tem uma atividadezinha para você fazer. Se quiser pausar o vídeo agora, e aí continua depois que terminar. Página 5.
Onde você vê frações escritas no seu dia a dia? Então, a gente vê frações em receitas, né? Por exemplo, meia xícara de óleo, 3/4 de xícara de açúcar, 3/4 xícara de farinha. E vocês mostraram na receita que alguns já me mandaram a receita do bolo, né? Então, na receita, geralmente tá assim, meia colher, 3/4, 1/4, né? De quantidade. A gente vê também no tanque de combustível e números decimais. Números decimais a gente vê em peso líquido das embalagens. Então, você vai comprar carne, você pede, eu quero meio quilo de carne. Aí vai vir lá 0,500 gramas, 530, 540, às vezes passa um pouquinho, né? Então, isso é o número decimal. Então, leia comigo aqui em voz alta. Fátima comprou 0,5 ou 5 décimos metro de tecido. Antônio bebeu 0,5 litro de suco. Essa receita levou 0,5 kg de queijo. Não é estranho quando a gente lê assim? O que a gente está acostumado a ler? Como que você leu 0,5? Você leu 0,5 igual eu li? Ou você leu meio? Ou você leu 5 décimos, né? A gente usa o termo 0,5, a gente usa para o termo meio. Então, Fátima comprou meio metro de tecido. Antônio bebeu meio litro de suco. Essa receita leva meio quilograma de queijo. Por quê? Porque a gente sabe que ele é inteiro, então se o 0,5 é metade desse 1. Então, é meio, né? Igual a gente já aprendeu. Mas você pode colocar aí como você leu, tá bom? Frações equivalentes. Existem várias frações que representam a metade. Os retângulos a seguir são todos iguais, do mesmo tamanho. Dizemos que cada um deles é um inteiro. Eles foram repartidos igualmente, cada um em diferentes números de partes, e em todos eles está pintada a metade. No primeiro, já notamos a fração e indicamos o total de partes iguais em que o inteiro foi dividido, e o número de partes pintadas. Faça o mesmo para os outros. Então, aqui, tudo esse daqui indica a mesma quantidade, tá? Por quê? Porque é o retângulo do mesmo tamanho, Tá vendo? O retângulo é igual para todas as figuras aqui. Quer dizer, para todas todas as negocinhos aqui. O retângulo tem o mesmo tamanho em todas as opções, né? Melhor. Então, nenhum retângulo é maior que o outro. Porém, o que aconteceu de diferente é que eles foram divididos de forma diferente. É igual a pizza. Se você pede uma pizza tamanho grande, aí, ou sei lá, tamanho médio. Se você vai cortar ela, tamanho médio geralmente vem 6 pedaços. Mas você pode cortar ela para 12 pedaços, deixar pedaços menores. Aumentou a quantidade de pizza? Não, é a mesma quantidade de pizza. O que fez aumentar a quantidade de pedaços porque você cortou menor, né? Então, a quantidade aqui é a mesma, o que muda é a forma como foi dividido, tá bom? Então, aqui nós temos um retângulo, foi dividido em 10 partes e pintadas 5. Então, 5 representa a parte pintada, 10 total de partes. Então, é isso que a gente vai fazer. Esse retângulo aqui, próximo, como que é essa fração aqui, 1/2, né? Então, 1, ali já tem até o tracinho da fração. Meio com 2, certo? Então, a gente tem duas flechinhas. O 1 representa o quê? A parte pintada, então escreva aí. Parte pintada. E o 2 representa o total das partes. Total de partes. Agora aqui nós temos o mesmo retângulo, só que dividido de forma diferente. Quantas partes foram divididas esse retângulo? Em 4. E quantas foram pintadas? 2. Então, o 2 em cima, né, numerador, indica quantas foram pintadas, e o 4 embaixo, que é o denominador. Então, o 2, partes pintadas, escreva aí na flechinha. E o 4, total de partes. Ok? Agora que o outro retângulo, foi dividido em 6 partes e 3 pintadas, então 3/6. 3 é a parte pintada
e 6 é o total de partes, ok? Deu para entender até aqui? Muito bem. Então, vamos continuar. Complete as frações a seguir, mantendo as igualdades. Então, 5 décimos, né, que foi a primeira aqui da nossa atividade. Depois foi para 1/2, então aqui a gente completa 1. 1/2, então 5 décimos é igual a 1/2. 1/2 é igual a... Qual que foi a próxima? 2/4. E 2/4 é a mesma coisa que... Qual foi a última? 3/6. Tá bom? Então, essas frações, elas mostram igualdade, tá? Todas essas frações representam a metade. Todas elas são iguais a 5 décimos. 0,5, metade. Veja o que o Eduardo escreveu no quadro. Então, ele escreveu ali, 0,5 é igual a 0,50, que é igual a 0,500, e assim sucessivamente. A sentença matemática que ele escreveu é verdadeira? Explique a sua resposta. E aí, você acha que o que ele mostrou aqui é verdade? Sim, é verdade. Escreva aí, sim. Por quê? Por quê? Pois o 0,5, ele é igual ao quê? A 1/2, certo? Ó, 0,5 é igual a 1/2. Se a gente for pegar o 0,50 e pôr na fração, ó, 50 centésimos. Não é a metade? 50 de 100. Agora, se a gente for pegar 0,500, né? 0,500, ou seja, 500 milésimos. A gente põe 500 e embaixo 1000. Também não tá mostrando a metade? Sim, então é verdadeira, tá? Todas essas sentenças aqui tá mostrando a mesma quantidade, a metade. Qual a relação entre o numerador e o denominador das frações que representam a metade? Depois de conversar com a turma, escreva as conclusões. Bom, então, igual eu mostrei aqui na continha, né? O denominador vai ser sempre o quê? O dobro do numerador. Ou o numerador vai ser sempre a metade do denominador. Então, aqui a gente tem 50 centésimos. A gente tem o 100 embaixo e o 50 em cima. O que o 50 é do 100? A metade, né? Ou o que o 100 é do 50? O 50 é do 100? O dobro, né? Melhor. Então, o denominador, ele sempre vai ser o dobro do numerador. Ou o numerador sempre a metade do denominador, tá? Então, numerador em cima, denominador embaixo. Ou seja, a quantidade de partes deve ser a mesma, porque vai ser o quê? A metade, né? Então, a metade da quantidade total de partes. Então, assim, 50 centésimos, né? Explicando de novo. 50 numerador, os centésimos é o denominador. Então, o 50 é a metade do 100, tá? Então, o numerador, metade do denominador. Ou, o 100, o 50 é o dobro do 100, né? Então, numerador, sempre metade do denominador, ou denominador, sempre o dobro do numerador. Espero que vocês tenham entendido. Às vezes fica confuso. Existem outras frações que representam a metade, não é mesmo? Escreva uma delas e represente no retângulo abaixo. Bom, várias formas possíveis de representar a metade, mas, por exemplo, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. Para representar a metade, a gente pinta o quê? 4 partes, então vocês pintem aí 4 partes, e essa fração vai ser o quê? 4/8, que também representa o quê? A metade, representa o meio. Frações que representam a mesma parte de um mesmo inteiro são frações equivalentes. Então, essas frações que a gente viu aqui, elas são frações equivalentes. O que significa? São frações que estão divididas de formas diferentes, mas que representam uma igualdade, a mesma quantidade dividida, tá? Então, aqui eu posso representar por metade, 1/2, 0,5, 4/8, que vai ser a mesma coisa, ok?
Pra gente concluir, então, nossa aula de hoje, pra ver se vocês entenderam, vocês vão fazer esse exercício aqui, que é o mesmo que a gente fez junto aqui, dessa parte. Vocês vão indicar a parte pintada e o total de partes, tá? Vocês sabem como são as frações equivalentes a 1/4? Então, agora não é o meio, né? Que representa metade. A gente vai ver frações equivalentes a 1/4. Observe esses quadrados e em cada um deles foi pintada uma fração equivalente a 1/4. Depois, escreva as frações correspondentes e indique o total de partes. Então, aqui, letra A já foi feita para nós. 1, que é a parte pintada, 4, que é o total de partes. Então, 1/4. Agora, a gente vai ver o restante das frações aqui. Então, essa aqui vocês vão fazer sozinhos, tá? Vou fazer apenas a letra B para vocês entenderem. Quantas partes foram pintadas na figura B? 2. Então, é o numerador. Qual é o total de partes? 8. Então, parte pintada, total de partes. Escreva aqui. Parte pintada, que é o 2, partes pintadas. E o total de partes é o 8. Ok? Simples essa atividade, né? Então, vocês podem fazer a letra C e a letra D. Agora, responda. Como é a relação entre o numerador e o denominador das frações equivalentes a 1/4? Então, aqui a gente viu que no meio, o denominador, ele é o quê? O dobro do numerador, né? Então, como que ficou as frações aqui? Tá dobrando? Tá quadruplicando? O que vocês observam, tá? A relação do numerador com o denominador, tá bom? Então, respondam aqui. E essa atividade a gente corrige lá no Google Meet, na nossa aula ao vivo. Galerinha, para terminar nossa aula, então, nós vamos fazer uma atividade da página 29. O que é essa página 29 aqui? Do CA. É um jogo, um dominó de frações, tá? Então, vocês vão destacar as peças do material de apoio. Então, vamos ver aqui o material de apoio do dominó. Essas pecinhas aqui, ó, que tem, tá? Para vocês completarem. Então, os alunos estão jogando dominó de frações. Nesse jogo, a nova peça a ser colocada deve conter em um dos lados uma fração equivalente à fração da peça anterior. Observe as peças que eles já colocaram. Então, aqui tá as peças que os alunos jogaram. As 3 peças que estão aqui no material de apoio, vocês vão ter que indicar. Deixa eu pôr a mão aqui. Vão ter que indicar qual fração vai ser colada aqui para continuar o jogo, tá? Vocês só têm 3 peças. Então, ali, letra A, destaque as peças do material de apoio e cole todas elas para continuar no jogo. Então, vocês podem colar ali aonde vocês acham que ai, professora, mas e se eu errar? Não tem problema, gente. Passa um pouquinho a cola, tipo, bem pouquinho assim. Quem tem cola bastão, fica até mais fácil. Só passa um pouquinho e põe, só para ele grudar. Se tiver errado, depois você consegue tirar com facilidade. Se for cola líquida, também põe só um pouquinho, que daí na hora da correção você dá certo de você puxar com bastante delicadeza para não rasgar. Mas também se rasgar um pouquinho não tem problema, né? Mas colhem, porque eu preciso saber o que você fez. Em outra rodada havia na mesa essa peça. Então, vocês vão ver aqui. E Pedro colocou a peça assim. Ele acertou, ele errou, o que vocês acham, tá? Então, de acordo com o conteúdo da aula de hoje, fração equivalente. Então, façam essa tarefinha. Deixa eu ver se é só essa. É só essa, é só o jogo mesmo, tá bom? Então, a página 29 do CA para concluir a nossa aula e o exercício aqui da página 7 para vocês terminarem, tá bom? Então, nossa aula de matemática termina aqui, fica por aqui. A gente se encontra na próxima aula, tá bom, turminha? Um beijo para vocês!